Fernandinha, que o carro era blindado. Se fosse o meu carro, eu estaria morto. Olha, boa tarde para você, Fabiano, para todo mundo de casa. E essa parte esportiva fica completamente em segundo plano. O Flamengo ganhou, empatou. Enfim, isso aí é um absurdo. E assim, aconteceu com o Rossi, mas todo dia acontece com um CPF normal, né? Vamos dizer assim, que não é de jogador de futebol. Dessa vez foi com o Rossi. Volta do jogo, num horário, passando no local que é a linha amarela. Todos nós estamos sujeitos a isso. Isso aí infelizmente, isso aí é o Rio de Janeiro, o Fabiano. É o Rio de Janeiro que a gente mostra todo dia aqui no SBT Rio, né? Que hoje a gente está passando um pouquinho aqui agora pro SBT Rio Esportes, porque envolve, né, os jogadores do Flamengo aí, né? Que voltavam, era pra gente estar falando de futebol. Olha a imagem do Rossi aí desembarcando, gente, ó. Isso foi um pouco depois, aconteceu um pouco depois desse desembarque. Ele desembarca no aeroporto, obviamente, pega o carro, passa na linha amarela e ele toma o tiro no carro. A gente vai voltar lá ao vivo com o Felipe de novo, que ele tem uma última informação pra gente. Complementando até o que a Fernanda Maia, você está falando aí no estúdio também, Fabiana, sobre essa questão da segurança, né? A gente reforça, então, que o Flamengo já informou que vai rediscutir, né, a segurança do desembarque dos jogadores, né? O protocolo de segurança nos desembarques que acontecem durante a madrugada, como foi o desembarque, então, dessa quinta-feira, justamente para garantir, né, a segurança desses atletas ao saírem do aeroporto e voltarem para as casas. Valeu, Felipe. Vai ter que ter escolta, né, Fernandinha? Isso é um bom caso, um bom exemplo de quando a gente traz uma informação. Por exemplo, o Jorginho, jogador que o Flamengo está contratando junto ao Arsenal. Quando demora muito a negociação, por quê? Porque ele está debatendo com a família. Se a família topa o projeto, é muito por conta disso. Quer correr o risco. É muito por conta disso. Por exemplo, a esposa do Ancelotti, ela tem trauma, porque ela morou num lugar junto com o Ancelotti, eu não me recordo agora, que a casa dele chegou a ser assaltada. Então, ele debate muito com a esposa o futuro clube ou a futura instituição. No caso, a CBF, morar no Rio de Janeiro, ela vai querer, a família vai querer. No caso do Jorginho, o Jorginho teve que trazer a esposa para conhecer o Rio de Janeiro. E graças a Deus não aconteceu nada com eles aqui. É isso aí, gente. Ó, vou deixar vocês falando de futebol. Beijo, Fabiano! Muito bom trabalho, tá? Bom retorno para você. Fabiano, abraço. Meu Deus do céu. Tem dia que é noite, Fernandinha Maia. Não, mas eu vou te falar uma coisa, Venê. Eu comprei presente pra vocês. Ah, é? Eu comprei do meu bolso. Ó. Eu tirei do meu bolso e comprei um presente pra você. Eu falei, meus amigos vão estar tristes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um presente pra cada um pra ver se dá uma alegrada. Eu tô numa fase, Fernandinha Maia, de tentar enxergar o lado bom das coisas. É mesmo? Qual foi o lado bom? E apesar de tudo, eu consigo enxergar algo bom nessa história. Se acontecer o pior, a gente vai ver o Flamengo no SBT, por exemplo. Ah, Venê Casagrande. Muito bem, isso é um bom ponto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro... deixa eu pegar aqui o presente. Vem cá. Eu vou Deve ser presente de grego. Não é não. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Calma aí, vamos esperar o Pedrosa chegar, porque eu tô muito ansiosa. Gente, eu fiz uma... Desculpa, Cris. Eu fiz uma super preparação. Eu vou primeiro, então, presentear você, Venê. Vem, então. Tá bom? É um envelope do... A produção não quis me falar o que era. Eu, de fato, não sei o que é, tá? Por favor, Cris, pode dar um zoom. Você não vai meter o atestado hoje não, Pedro. Pode entrar. Eu posso abrir? Pode abrir, Venê, pra você. Foi com o maior carinho que eu comprei, tá? Você comprou? Eu comprei, sim. O que tá escrito aí, Venê? Expresso Central Córdoba. É uma viagem. Você minha carinha. Você adora viajar. Eu poderia ter pego uma foto melhor, hein? Você adora viajar, então eu senti que o Expresso Central Córdoba ia ser um bom momento. O Felipe Luiz, detalhe é o Felipe Luiz, ó. Ele é o piloto, né? Ele é o piloto. Ali quem tá na pilotagem é o Esse Venê. aqui que tá passando em Niterói. Eu falei, gente, tem que passar em Niterói também pro Venê conseguir pegar. Aí, ó. Tá bom, Venê? Tá ruim de pegar esse ônibus aí.
deixa eu... Aí, mostra aí. Deixa eu... Porque teve muito trabalho, tá? Da produção, Vene Casagrande. Eu vou chegar pertinho pra ler que eu tô ficando velha. Aí, ó. Vene Casagrande, que é o nome do passageiro, obviamente. Expresso Central Córdoba. Tem um horário ali, olha, o portão 12, tá, Vene? Viação Malvadinho. 449, cruze pistas aeronave esquerda, chame tá bom? 1269. Atenção, Casagrande, Vene. Esse bilhete leva pra Sul-Americana, Pedrosa. Talvez quando você chegar eu já não vou estar mais lá. Que isso, garoto? Ah, não pense assim, Mas, cara. Vene... Imagina um Flamengo e Vasco na Sula. Eu não na quero tela imaginar. do SBT. Eu não quero imaginar. Minha vida já tá desgraçada o suficiente. Que isso, cara? Para com isso, Quero cara. nada de Flamengo e Vasco. Nada. Para com Pelo isso, amor de Pedrosa. Deus. Olha aqui. Levanta essa cabeça pra coroa não cair, meu amor. Olha aqui o seu presente. Olha a nossa fase, cara. Fernandinha mais, Zoando. Angélica. Pra você. Ah, o meu é isso tudo? Vê só o dele, Vene, que Compatível com o legal. número de gols ontem. Vai, coloca. Olha, Vene, que legal o presente que eu comprei. Pega o shampoo primeiro. Pega o shampoo primeiro. Cuidado que é... É um anticaspa? 4 em 1, Pedrosa. Shampoo. Nutre o cabelo, anticaspa. Tem outro presente? É porque quando você usa esse shampoo, deixa eu que ter fazer um cabelo, mexão. né? Deixa o cabelo em pé. Aí você fica assim. 4 em 1. É o que tem aqui? É condicionador, reparação, hidratação. Entendeu? Aí você coloca e fica assim. É o Diniz, Ai, do meu jogo. Deus. Parabéns, parabéns. Aqui, ó. Ó, Parabéns, Vascão. Felipe, Pedrinho, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão. Parabéns pra todos vocês. É isso aí, ó. Esse é Ô, Pedrosa, por que você vai processar o Uma palavra! Porque eu estou sendo ridicularizado no meu trabalho. Ah, cara, eu achei maneiro. Olha lá no telão. Sem brincadeira, quando eu era pequena, minha avó, Vene, fazia uma coisinha, uma carinha que tinha... Acho que eu não sei o que tinha dentro, que você ia molhando e ia nascendo um matinho no cabelo do bonequinho. Aqui, ó. Vê se não tá igual. Ah lá. Isso aqui é bom. Você tem que usar todo dia. Todo dia no cabelo, porque você tá careca. E olha o que acontece. O povo pagando, ô Vene, milhões pra implantar. Tira o cabelo daqui, coloca o cabelo na frente, não sei o quê, tira do braço, bota na nuca. Você só usar o shampoo Puerto Cabello e 4 em 1. Hidratação, nutrição, anticaspa e cheiroso ainda. Tá bom? Entendi. Ela veio lá da Venezuela, né? Olha, eu vou te... Por onde que a gente vai começar os vexames de Eu não hoje? sei. E viu só? Eu falei da prova da autoescola. Eu falei ontem, vocês dois E riram eu da falei minha que eu cara. fiquei assustado com a atuação do Botafogo lá na Venezuela. O que foi o Vasco, então? Um trem fantasma. Um trem fantasma. Ai, meu Deus. Um Vamos... malvadinho. Jogou muito Flamengo também. Malvadinho. Eu fazendo a live e vendo, opa, gol do Central Córdoba, pelo menos amanhã não vai ser só eu. Eu peço desculpas ao vizinho, inclusive, pelo Você xingou xingamento. muito, Pô, né? ontem foi dia É de xingamento, verdade, cara. menino. Ontem foi E o dia. palpite da amizade? Esquece. Que deu certo de novo. Pô, tá louco. Eu vou ver quem que vai começar. Tá. Aqui. Ah! Quem? Ih! Vai ser com você, Vene. O Flamengo deixa escapar a vitória, empatou com o Central. Mas pelo menos Não, empatou. calma aí, deixa escapar, não. Calma aí, calma aí. Não, Eu, tá eu certo. preciso mudar isso aí. Volta. O Flamengo passa Que vexame isso, Vene? e ainda consegue um empate jogando muito mal lá na Argentina diante do Central Córdoba. Porque assim, o Flamengo não mereceu nem empatar esse jogo, vou Calma, ser sincero. já viu cara. como é que ele vai estar na volta, Rodô? A coisa tá feia. Precisando vencer, o Flamengo começou tentando com Bruno Henrique.
E rapidamente o rubro-negro conseguiu sair na frente. Arrascaeta trabalha a bola e manda bonito para o fundo da rede. O próprio camisa 10 sozinho quase fez o segundo. Ele fica de frente para o goleiro, mas chuta nas mãos de Aguirre. Gerson também apareceu e chutou fraco. O lance chegou a ir para a revisão de possível pênalti, mas após análise o árbitro viu que o camisa 8 estava impedido. Segundo tempo, e o Flamengo, que estava melhor na partida, tira o pé do acelerador. Após cruzamento, Verón sobe mais que todo mundo e manda de cabeça para deixar tudo igual. E depois, momento de tensão para os rubro-negros em um possível pênalti. A bola teria batido no braço de Léo Pereira, mas o VAR analisou e anulou. O Flamengo ainda teve uma chance no finalzinho de sair com uma vitória. E Bruno Henrique acabou mandando por cima. Final, Central Córdoba 1, Flamengo também 1. Venê, você falou que não. O Flamengo não deixou de ganhar. O Flamengo merecia perder, talvez? Merecia perder. Merecia, Venê? Eu não vi o Flamengo merecer ganhar esse jogo em nenhum momento, vou ser bem sincero. Inclusive, quando sai o gol do Arrascaeta, o Flamengo não fazia um bom jogo. E o Arrascaeta, mesmo assim, teve uma outra oportunidade que um jogador do nível dele, da classe dele, embora ele tenha muito crédito nessa temporada, está jogando muito futebol, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se o Flamengo faz esse gol, a história seria totalmente diferente. Você abrir um placar de 2-0 logo ali aos 15 minutos do primeiro tempo, seria totalmente diferente. Só que ontem, Fernanda Maia, o Flamengo jogou muito mal, foi a pior partida do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo ontem teve aproveitamento de 78% nos passes. O Flamengo ontem errou passe de uma maneira absurda, exagerada. Só o Gerson errou 10 passes. Eu não lembro a última vez que o Gerson errou tanto passe em um jogo só. Inclusive, foi uma partida horrível do Gerson. Um dos piores em campo, se ele não foi o pior em campo. E, de fato, eu não consigo salvar ninguém nesse duelo. Vamos lá. Beleza, o Pedro ficou o primeiro tempo apenas em campo. Mas ele foi pouco acionado. Então não tem nem como eu criticar o Pedro, ele só ficou 45 minutos em campo. O De La Cruz, no meio de campo, ele pelo menos se esforçava. Agora, todo mundo pediu a entrada do Danilo. O Danilo entrou no lugar do jogador errado. Porque se era para colocar o Danilo, que botasse então no lugar do Léo Pereira. Porque eu defendi a manutenção do Léo Ortiz. E a gente pôde ver ontem, quando o Léo Ortiz não está em campo, a saída de bola do Flamengo cai o nível, assim, absurdamente. O Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. Um time como o Flamengo, que tem que se impor, que tinha que vencer. O Flamengo tinha que buscar essa vitória. Em nenhum momento o Flamengo se mostrou na vontade de vencer. Pelo contrário, um time totalmente perdido em campo, desorganizado. Eu não vi nenhuma característica do técnico Felipe Luiz na equipe ontem. Nenhuma. Ninguém conseguiu fazer aquilo que o Felipe Luiz sempre pede. Então, parece que o time não treinou para esse jogo. Parece que pegou um monte de jogador, vamos botar em campo e vamos ver o que vai dar. Porque foi exatamente isso. E eu não vi em nenhum momento os jogadores incomodados com a situação. Aquela vontade, nem na base do abafa, sabe? Quando o time está muito mal, vamos base do abafa. Vamos cruzar a bola na área. É isso. Vamos dar um jeito. Nada. Não tinha nada. Então, ontem o Flamengo, te respondendo, não merecia vencer e eu acho que muito menos empatar. É porque o Central Córdoba deu mole. Se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, tirado proveito dos defeitos do Flamengo no jogo de ontem, o Central Córdoba poderia ter saído de campo com a vitória. Só não saiu porque é um time muito fraco. O Central Córdoba está 5 jogos sem vencer no Campeonato Argentino. O Flamengo tinha a obrigação de vencer e eu preciso ser coerente com o público que nos assiste aqui e também nas outras redes sociais. Eu falei, qualquer resultado que não seja uma vitória do Flamengo, para mim é vexame. E foi vexame não só pelo empate, mas pela forma como o Flamengo atuou. O Bruno Henrique, por exemplo, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique. Mais uma vez, jogando muito mal. Então, assim, de fato, eu acho que a situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo ou não, o STJD agora está atrás dele, eu acho que isso está influenciando muito, sim. Porque ele é ser humano, é óbvio que a cabeça dele fica mexida. Então, Fernanda, o Flamengo não merecia vencer. O Wesley, por exemplo, tem caído muito de produção, fez novamente uma partida horrível. O Ayrton Lucas também foi muito mal, errando saída de bola nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dando um susto danado. Talvez eu possa salvar o goleiro Rossi, que embora muita gente ache que ele teve gol culpa no gol do Central Córdoba, mas ele em alguns momentos conseguiu fazer boas defesas. Então eu não consigo salvar ninguém. E de fato, o Flamengo precisa tomar vergonha na cara, porque chegar na altura do campeonato, dessa fase de grupos da Libertadores, com apenas 5 pontos conquistados,
Isso, para mim, é uma vergonha. E tendo a obrigação de vencer os 2 jogos que restam. E vencer ganhando bem. Porque o placar precisa ser largo por conta do saldo de gols. Porque se der a lógica, os 3 times vão chegar com 11 pontos. E aí o saldo de gols vai ser o critério de desempate. E o Flamengo hoje está atrás, por exemplo, da LDU no critério de desempate. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos aqui no Maracanã bem, com placar elástico. Eu, Fernando, assim, seria leviano da minha parte dizer que os jogadores entraram não estamos sem vontade de jogar. Mas o que parece que na Libertadores eles não estão dando, de fato, a devida atenção a essa competição que é extremamente importante, porque os jogadores estão displicentes, falta de atenção total. O jogo de ontem, desde o primeiro minuto até o último minuto, jogadores sem atenção alguma dentro de campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser cobrado. Chega, não dá mais para eles virar uma entrevista coletiva e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo, Felipe Luiz. Se você soubesse o que você estava fazendo, o Flamengo não ia jogar dessa maneira ontem. O meu questionamento não é em relação ao resultado. Empatar, perder, ganhar, faz parte do jogo. Isso é futebol, qualquer bola ali pode mudar toda a história dos 90 minutos. Agora, o problema é como você se comporta durante os 90 minutos. E durante os 90 minutos o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. Pelo contrário, eu vi a todo momento o Flamengo perdido, desorganizado. Então, muita coisa precisa mudar, senão o Flamengo novamente vai passar por uma flamengada na Libertadores. E olha só, Vene, o Felipe Luiz comentou sobre o desempenho da equipe depois dessa partida. Cadê? É normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. Lucas Pedrosa, a verdade é que ninguém é uma máquina, né? Não vai todo mundo jogar bem o tempo inteiro. A gente sempre comenta isso aqui olhando o lado humano dos atletas. Mas é muita coincidência contra o Central Córdoba você ter 2 atuações iguais. E aí o Vene traz um olhar assim até inteligente em relação a não ser o Central Córdoba, ser a competição. É isso aí. A Libertadores, né? O Vene trouxe esse destaque aqui. A forma como se comporta no jogo um pouco diferente. Você acha que esse resultado com o Central Córdoba pode ter sido, talvez, a qualidade do outro treinador que foi nos defeitos do Flamengo? Ou você acha que talvez o Flamengo realmente tenha se comportado diferente na Libertadores, o Lucas Pedrosa? Eu acho que nos últimos 2 anos, eu não vou nem falar só sobre 2025, nos últimos 2, talvez até 3 anos, o Flamengo não tem levado a fase de grupos da Libertadores a sério. O Flamengo não tem priorizado a fase de grupos da Libertadores, que é uma fase muito importante, porque a classificação, quando você faz uma excelente competição na primeira fase, você consegue decidir os jogos em casa. Contra quem o Flamengo foi eliminado nas últimas 2 oportunidades na Libertadores? Olímpia e Pearol. Ambos os jogos fora de casa, porque fez uma campanha terrível na fase de grupos da Libertadores. Aí a gente vai recapitular o trabalho do Felipe. Foram nas oitavas? Não. Eu não lembro se foi oitavas ou quartas. Quartas. A gente vai recapitular agora. No final foi. Recapitular o trabalho do Felipe Luiz nessa Libertadores. 1-0 Deportivo Táchira. O Flamengo não jogou nada. O Flamengo achou um gol no final. A verdade foi essa. Contra um adversário que é saco de pancada de todo mundo no grupo. Beleza. Segundo jogo foi Central Córdoba. Sim. Perdeu no Maracanã. O único jogo no Maracanã perdeu com atuação bizarra. Terceiro jogo também, 0-0. 0-0. O Flamengo não jogou nada. Que é um resultado ok. Mas dá pra entender. Só que aí quando você tem um histórico que aconteceu, quando você não consegue fazer o seu dever de casa, aquilo te prejudica. E o jogo de ontem contra o Central Córdoba foi assim impressionante pra mim no sentido, nem só tático e nem só em questão física, como o Vene falou, o quesito anímico, né? Foi muito mais da qualidade técnica. O Flamengo tem jogadores que são de nível de seleção em todos os âmbitos, brasileira, chilena, argentina, uruguaia e tudo mais. Cara, ontem parecia um time realmente amador, um time que não conseguia trocar passes, assim, não conseguia construir suas jogadas, não conseguia utilizar da qualidade dos seus jogadores. Talvez, apesar do Arrascaeta ter perdido o gol, ele foi o único que salvou ali por ter feito o gol de fato. E o Rossi?
que o Rossi evitou a derrota do Flamengo ontem mais uma vez, assim como tinha sido contra o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que não é só na Libertadores. O último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Era isso que eu queria ver com você. Você acha que não é só a competição? Não, eu acho que o Flamengo está vivendo um momento de oscilação. Como todos os clubes do futebol brasileiro vivem, o Flamengo começou a viver o seu momento de oscilação. E quando eu digo isso, não é só sobre as 2 últimas partidas. É lembrando do jogo contra o Central Córdoba, é lembrando do jogo contra a LDU, e aí sim, a gente pode até pensar em calendário ou não. Mas espera aí, qual é o time mais preparado do Brasil para encarar o calendário do futebol brasileiro? Eu não tenho Hoje dúvida é que o Flamengo, Gente, assim, na boa, eu não consigo normalizar uma atuação dessa diante do Central Córdoba. Independentemente do momento, da oscilação, e de fato vive uma oscilação do calendário do futebol brasileiro, é o Central Córdoba. E com todo respeito ao clube argentino, é a primeira vez que disputa a Libertadores. Eles comemoraram quando caíram no grupo do Flamengo, porque eles iam poder ver o Flamengo de perto, como se fosse o Real Madrid da Libertadores. Foi a primeira vez que eles saíram da Argentina. Exatamente. Foi a primeira vez que eles marcaram um gol na Libertadores. Eles marcaram contra o Flamengo. Eu acho que vai muito além de oscilação o calendário do futebol brasileiro. Para mim, o nome disso é salto alto. Porque no Maracanã eu senti salto alto dos jogadores, independentemente se poupou 3 titulares no primeiro tempo. E ontem eu também senti isso. Eu achei que eles entraram em campo assim, pensando assim, pronto, a qualquer momento a gente vai ganhar. Inclusive quando eles fizeram o gol logo aos 9 minutos. Você vê o relaxamento total, porque o Flamengo não estava bem. Mas quando faz o gol, o time piora. Entende? Quando eu achei que fosse melhorar, o time piorou. Por quê? Ficou mais desatento, mais sem vontade, mais insosso. Então, assim, de verdade, eu acho que foi muito salto alto ontem. Resumidamente, a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante. É pífia. É uma Libertadores vergonhosa, assim. De 12 pontos, Pedrosa, 5. Tem a tabela aí? O nível do investimento do clube, Thunder, os jogadores que tem, é vergonhosa mesmo, decepcionante. Bem, você... Então, o Vene traz a questão do recorte do adversário. De tudo um pouco. É de tudo um pouco, Eu também menosprezar a competição. E eu não tô falando só desse ano. Eu repito aqui, gente, nos últimos 2 anos o Flamengo negligenciou a fase de grupos da Libertadores. Nesse ano é pior ainda, porque nem no Maracanã conseguiu vencer. Tem 2 jogos no Maracanã, pode se classificar. Pode, até deve. Até acho que o Flamengo vai se classificar porque a pressão e tudo mais, os jogadores podem render mais. Mas a campanha que o Flamengo faz é decepcionante para qualquer torcedor e para piorar. Aí a gente tem que tangir outro ponto também. Que a gente saiba, a diretoria prioriza o Campeonato Brasileiro. Então, eu ia chegar nesse ponto. Isso não é informação. Mas vamos lá, a partir do momento que o brasileiro se torna prioridade e o bicho é maior para os jogadores no Campeonato Brasileiro, automaticamente... Eles são seres humanos. O bicho é maior, isso é uma informação? É uma informação. Tá. Automaticamente, a vontade no brasileiro aumenta. Claro. E automaticamente, ano passado, a vontade na Copa do Brasil e na Libertadores também aumentava. Porque o bicho era maior na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, eu não estou querendo dizer que eles fazem isso de propósito. Mas isso precisa ser levado em consideração também. Porque a prioridade não é só no discurso, é também nas finanças. Sim. Então, isso, obviamente, isso influencia. Claro que influencia. E em quais competições o Flamengo poupou o time? Na Libertadores. Na Libertadores. Então, assim, falar do Felipe Luiz, correto, tem que cobrar. Falar dos jogadores, correto, tem que cobrar. Mas isso foi uma diretriz traçada pela diretoria. Inclusive, ele poupou ontem, né? Ele poupou ontem. Léo Ortiz foi poupado. Quando é um jogo que você tem a oportunidade de entrar na fase de classificação, ganhar de um adversário que hoje é direto, porque está disputando a classificação, e o seu melhor zagueiro não joga? O melhor zagueiro que eu digo no momento é o Léo Ortiz, digamos assim, e assim, desde o ano passado, ele não joga. E foi uma escolha que já tinha sido apontada por todos contra o mesmo Central Córdoba no Maracanã. Exato. E nós comentamos muito essa quase o Léo Pereira faz besteira ontem de novo. E outra, isso não é informação, eu tenho a impressão que ele ia botar o Danilo no lugar do Léo Pereira. E mudou justamente por conta da falha. Só para não dizer que ele tirou por isso. Entende? Porque a ideia já era poupar, pelo visto. Tanto é que ontem eu falei isso aqui, que a pessoa falou o seguinte, se ele tirar o Léo Pereira, é questão de planejamento. Porque a ideia já era colocar o Danilo. Sim. Mas se ele botasse o Danilo no lugar do Léo Pereira, ia parecer que é por conta da falha. Então, assim, foi um erro de administração, na minha opinião. Aí eu preciso ser coerente. Se era para colocar o Danilo... Então colocasse no lugar do Léo Pereira. Sim. Você não tem que tirar o seu melhor zagueiro, que tem a melhor saída de bola, que é algo que ontem, no jogo de ontem, ficou faltando, para... não, vamos pensar no grupo. Eu acho que foi um erro de gestão do Felipe Luiz. Tá aí agora, só faltam 2 jogos, né, Vene, para o Flamengo na Libertadores. LDU, gente, a LDU é chata na competição. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Tomou um susto, mas venceu. A sorte do Flamengo é que o Deportivo Táchira fez 2 gols na LDU.
Porque o saldo de gol diminuiu. A Central Córdoba com 8 pontos, o Flamengo com 5 pontos, Deportivo Táchira não pontuou ainda, então tá o Flamengo na briga aí com o Central Córdoba e o Distrito. 3 times para 2 vagas para conseguir se classificar na Libertadores. Lembrando que ainda faltam 2 jogos para o Flamengo. Chegou essa hora agora. Você viu que ele estava querendo falar para não chegar a vez dele. Sabe uma coincidência de Vasco e Flamengo? Ambos têm 5 pontos. Aí, sabe o que pareceu agora? Quando tinha apresentação na frente da sala, que eu falava assim, tomara que demore pra não chegar a minha vez. Aí ficava na próxima aula. Tomara que dê a hora do recreio. Meu Deus, o que eu vou falar lá na frente? A hora do recreio. Essa aula tem que acabar, cara. Chegou agora. Não dá pra falar mais do Flamengo, não. Lucas Pedrosa, sua vez de apresentar o trabalho em grupo. O Vasco foi atropelado pelo Puerto Cabide e ficou numa situação difícil na Sul-Americana. Vamos ver esse jogo e na